nunca fui de acreditar em histórias assustadoras, mas algo que aconteceu comigo anos atrás ainda me dá calafrios sempre que lembro. Eu tinha 21 anos e, junto com minha namorada, Laura, decidimos passar uma semana em uma ilha paradisíaca para relaxar das provas da faculdade. Era uma ilha pequena, afastada das rotas mais turísticas, então parecia o lugar perfeito para dias tranquilos e noites sob as estrelas. Mal sabíamos que aquela viagem nos marcaria para sempre. Chegamos à ilha em um barco pequeno, conduzido por um pescador local que nos desejou boa sorte e avisou para não explorarmos demais a noite. Rimos do aviso, achando que era apenas uma tentativa de nos assustar, talvez para nos vender algum passeio guiado. A pousada onde ficamos era simples, mas confortável, e ficava bem próxima à praia. Tudo parecia perfeito. No terceiro dia, enquanto caminhávamos pela areia ao pôr do sol, notamos algo estranho. Mais à frente, perto de algumas rochas, havia um círculo de peixes mortos, dispostos de forma bizarra. O cheiro de sal e decomposição era forte, e Laura ficou visivelmente incomodada. "Vamos sair daqui", ela sussurrou, segurando minha mão com força. Eu, curioso, me aproximei mais um pouco, tentando entender quem poderia ter feito aquilo. Os cortes nos peixes eram limpos demais, como se tivessem sido feitos com uma lâmina afiada. Se você acha que pode ter sido um ser do além, deixe seu like. Aquilo não era obra de um animal. De noite, enquanto tentávamos dormir, ouvimos um som estranho vindo da praia. Era um grito, longo e desesperado, que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Laura pulou da cama e olhou para mim com os olhos arregalados. "Você ouviu isso?" Claro que eu tinha ouvido. O som parecia de uma mulher, mas não havia mais ninguém hospedado na pousada, além de nós e um casal de idosos no quarto ao lado. Tomado pela adrenalina e pelo desejo de provar que não era nada, decidi sair e ver o que estava acontecendo. A lua iluminava a praia e as ondas quebravam suavemente na areia. Mas não havia sinal de ninguém. Foi quando notei algo na água. Um pouco afastado da costa, um vulto escuro boiava, girando lentamente. Meu estômago revirou ao perceber que era um corpo. Meu instinto foi correr para chamar ajuda, mas quando voltei os olhos para a água, o corpo havia sumido. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eu sabia o que tinha visto. Voltei correndo para o quarto e contei a Laura, que ficou pálida. Decidimos que sairíamos da ilha no dia seguinte. Mas, naquela noite, o pior aconteceu. Por volta das 3 da manhã, ouvimos batidas na porta do nosso quarto. Eram lentas, espaçadas, e cada uma fazia meu coração martelar no peito. "Quem é?" Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta, apenas mais batidas. Laura segurou meu braço e eu tomei coragem para olhar pelo olho mágico da porta. O que vi fez meu sangue gelar. Era uma mulher de pele pálida e cabelos encharcados, parada ali. Seu olhar era vazio e os lábios moviam-se sem som, como se estivesse sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Recuei, sentindo um terror absoluto me dominar. Quando olhei novamente, ela não estava mais lá. Na manhã seguinte, não falamos nada. Apenas pegamos nossas coisas e fomos para o pier, esperar o barco que nos levaria de volta ao continente. O pescador que nos trouxe nos olhou com um semblante sério, como se soubesse exatamente o que tínhamos passado. "Vocês viram ela, não foi?" ele perguntou. Não respondemos. Apenas concordamos com a cabeça, desejando nunca mais voltar àquela ilha. Eu sempre fui um cara tranquilo e posso dizer o mesmo sobre meus amigos. No ano passado, decidimos fazer uma viagem de férias para um destino paradisíaco. O plano era simples: uma semana em uma praia isolada, sem turistas por perto, apenas o som das ondas e a areia sob nossos pés. Estávamos em 4.
Eu, meu amigo Lucas e as irmãs Natália e Camila. Chegamos mais tarde do que o esperado. Deixamos o carro no estacionamento mais próximo e seguimos a pé pela trilha que nos levava à praia. O lugar estava completamente deserto. Nenhum outro grupo, nenhum pescador, nada além da imensidão do mar e da areia branca se estendendo até onde os olhos podiam ver. Natália, que conhecia a região, comentou que alguns locais costumavam pescar ali durante a noite, mas naquela ocasião tudo estava estranhamente vazio. Enquanto Lucas e eu montávamos as barracas, meu cachorro, um pastor belga chamado Thor, corria animado pela areia. Ele adorava a praia, então ficamos observando enquanto ele rolava e cavava buracos, se divertindo como nunca. Enquanto isso, Camila apontou algo estranho. Um carro havia passado por nós 2 vezes na estradinha de terra que levava à praia. Olhei e vi um SUV velho e desgastado rodando lentamente, quase como se estivesse nos observando. Ele passou por nós mais uma vez e sumiu na estrada. Demos de ombros e continuamos arrumando as coisas. Quando terminamos, pegamos algumas cervejas e sentamos em volta da fogueira, rindo e conversando. O sol já havia se posto e o clima era perfeito. Foi então que percebemos. Aquele mesmo carro estava de volta. Desta vez, ele parou a poucos metros de nós. A porta do motorista se abriu e um homem alto saiu do veículo. A luz da fogueira não permitia que víssemos seu rosto direito, mas algo na sua postura já nos deixou em alerta. As meninas ficaram nervosas e Lucas e eu decidimos nos aproximar para falar com o cara antes que ele chegasse muito perto do acampamento. Thor, percebendo algo estranho, imediatamente ficou em posição de alerta, rosnando baixo. Conforme chegamos mais perto, notamos que o homem andava de um jeito estranho, como se estivesse mancando. Quando Lucas, tentando manter a calma, perguntou se ele precisava de alguma coisa, a resposta nos deixou gelados. "Vocês estão no meu terreno." A voz dele saía arrastada e pude sentir o cheiro de álcool no ar. Falei que pensávamos que a praia era pública, pois não havíamos visto nenhuma placa informando o contrário. O homem não respondeu. Em vez disso, sacou um canivete do bolso. Thor explodiu em latidos ferozes e antes que pudéssemos reagir, o homem correu em nossa direção, com a lâmina apontada. O tempo pareceu desacelerar quando Thor pulou nele, mordendo seu braço com força. O homem caiu no chão gritando, o canivete voando para longe. Eu gritei para Thor soltar, temendo que ele fosse ferido, e por sorte meu cachorro me obedeceu, voltando rapidamente para o meu lado, mas sem tirar os olhos do estranho. O homem, gemendo de dor, se levantou com dificuldade e correu de volta para o carro. Sem dizer uma palavra, ligou o motor e arrancou dali em disparada. Voltamos correndo para as meninas e contamos o que aconteceu. Elas queriam sair dali imediatamente, mas havia um problema. Nosso carro estava no estacionamento e eu temia que aquele cara estivesse esperando por nós no caminho de volta. Natália fez um argumento válido. Se ele voltasse armado, estaríamos em perigo. Concordamos que era melhor ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, caminhamos com eles até o estacionamento. Foi ali que descobrimos algo ainda pior. Os pneus do nosso carro haviam sido cortados. O policial sacou a arma e pediu que eu abrisse o carro. Meu coração batia acelerado, com medo do que pudessem encontrar. Por sorte, não havia ninguém lá dentro, apenas os estragos feitos nos pneus. A polícia nos ajudou a resolver a situação, e depois disso, voltamos para casa. Nenhum de nós quis continuar a viagem. Por sorte, Thor estava lá naquela noite. Se não fosse por ele, talvez essa história tivesse terminado de um jeito bem diferente. Era verão e minhas férias na praia tinham tudo para ser perfeitas. Se você também gosta de férias na praia, deixe seu like. Minha amiga Camila e eu decidimos alugar uma casa em uma cidade litorânea bastante movimentada.
Seriam 4 dias de descanso, festas e muita diversão. Chegamos numa quinta-feira à tarde e, após nos acomodarmos, saímos para conhecer o lugar. A praia estava cheia, o clima estava ótimo e a energia do local era contagiante. No primeiro dia, enquanto estávamos na areia pegando sol, alguns caras vieram puxar assunto, mas nada que chamasse nossa atenção. Foi quando um deles se destacou. Moreno, alto, olhos verdes e um sorriso encantador. Seu nome era Daniel e ele tinha um sotaque que não conseguimos identificar de imediato. Ele parecia simpático e educado, então acabamos trocando contato e combinamos de sair à noite. Quando voltamos para a casa, Camila estava animada. Acho que hoje vai ser uma noite divertida. Swingar, ela disse rindo. Mais tarde, troquei mensagens com Daniel e ele sugeriu que ele e um amigo passassem na nossa casa para bebermos algo antes de irmos a um bar. Como tudo parecia tranquilo, aceitamos. Por volta das 21 horas, Daniel e seu amigo Lucas chegaram. Eles trouxeram bebidas e ficamos conversando no quintal. Tudo parecia normal e ambos eram bastante carismáticos. Depois de um tempo, decidimos ir a um bar próximo. Estávamos bem animadas e, conforme a noite avançava, Daniel e Lucas continuavam nos oferecendo drinks. Camila e eu já estávamos um pouco bêbadas, mas os dois insistiam para que bebêssemos mais. Foi então que percebi algo estranho. A cada rodada, Daniel pegava nossos copos e ia até o balcão buscar as bebidas sozinho. Em certo momento, quando voltei do banheiro, o vi encostado no balcão, olhando para os copos de maneira suspeita. Meu instinto me alertou. Algo não estava certo. Quando ele voltou e me entregou o drink, eu fingi beber, mas deixei o copo de lado. Pouco depois, comecei a sentir Camila muito estranha. Seus olhos estavam pesados e ela mal conseguia manter uma conversa coerente. Acho que bebi demais, ela murmurou. E foi aí que percebi que algo estava errado. Chamei um garçom e pedi um copo de água para ela enquanto tentava mantê-la acordada. Quando olhei para Daniel, ele parecia inquieto, trocando olhares com Lucas. Meu coração disparou. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para um grupo de amigos, avisando onde estávamos e que precisávamos de ajuda. Fingi que Camila estava passando mal e sugeri que fôssemos embora. Daniel se ofereceu para ajudar, dizendo que poderíamos ir para a casa deles, mas recusei de imediato. Aguardei um momento em que ambos estavam distraídos e puxei Camila pelo braço. "Vamos ao banheiro", disse, levando-a comigo. Assim que entramos, tranquei a porta e tentei falar com ela, mas ela mal conseguia responder. Liguei para um táxi e, em questão de minutos, um amigo nosso que estava na região chegou. Saímos do banheiro e fomos direto para a saída, ignorando os chamados de Daniel e Lucas. No dia seguinte, Camila me disse que não lembrava de quase nada da noite anterior. Se tivéssemos confiado naquelas duas pessoas, nossa história poderia ter terminado de forma muito diferente. Depois desse episódio, decidimos encurtar a viagem e voltar para casa mais cedo. Aquela praia que no início parecia paradisíaca, agora nos trazia arrepios.